Aí surgiram as híbridas. O que ele quer dizer com híbridas? É quando ela é tipo mista, partículas grandes com partículas pequenas. Quando eles começaram a fazer essa junção, eles começaram a ver que eles começaram a ter uma boa resistência e um bom brilho. As híbridas, ela tinha aglomerados de 0,04 e aglomerados de 3 micrômetros, onde isso tinha 60 a 70% do volume. O outro resto do volume da resina era pigmento, esses materiais assim que geravam o resto. Atingimos um bom resultado de brilho, legal, porém não era aquele brilho extremo e resistência. Aí surgiu as microhíbridas, que trazia o 0,04 e ao invés de 3 tinha 1 micrômetro nas partículas maiores. Já começamos a trazer um brilho melhor ainda do que era antes. Depois surgiram as nanohíbridas. As nanohíbridas, o que foi que eles fizeram? Antes era uma partícula grande e uma partícula pequena, uma partícula grande e uma partícula pequena. O que foi que eles começaram a fazer? As partículas grandes não eram partículas inteiras grandes, eram aglomerados de partículas pequenas formando uma grande. E aí vinha outras menores ao redor. Um aglomerado de partículas pequenas formando um aglomerado grande e outros menores. Isso começou a fazer uma união onde criava uma resistência, mas aquela união de partículas, quando passava o polimento, ela dissolvia e ela trazia brilho. Então, a organização delas trouxe a resistência e o brilho, porque todas elas eram, a partir de agora, bem pequenas. Antes era micrômetros, agora a gente está falando de nanômetros. É muito menor, entende? Então, assim, automaticamente era para ela estar perdendo um pouco de resistência. Porém, a forma de organização que eles conseguiram atingir é bem maior. Então, ela atinge a resistência que a gente quer com um brilho muito maior. Depois disso surgiu as suprananohíbridas, que hoje no mercado suprananohíbrida só tem a da Tokuyama. Tanto que ela realmente atinge um brilho maior que todas, porque ela é suprananohíbrida. Então ela tem partículas menores ainda, atinge um brilho muito maior. Porém, quando você diminui muito, você perde um pouco de resistência. Ou seja, eu não utilizo as resinas da Tokuyama para concha palatina, porque a resistência dela é menor. Só na camada final de esmalte. Ou dentina, quando eu sei que há chances de expor dentina. Porque às vezes tem gente que fala assim, ah não, dentina está embaixo do esmalte, eu vou usar uma resina aí com um pouco brilho mesmo que ela não tenha um bom brilho, eu vou utilizar ela só cada cor mesmo. Só que o problema é, quando você pega um dente volumoso, você tem pouco espaço, há riscos de quando você estiver fazendo acabamento, por exemplo, na cervical, que é mais fino, você expõe a dentina. Então, se naquela parte a dentina não tiver um bom brilho, ela vai ficar o quê? Opaca. E a longo prazo, na região da gengiva, vai começar a reter pigmento. Então, assim, quando eu vejo que a resina tem pouco espaço, eu utilizo da Tokuyama também na dentina. Ô Igor, eu tenho até aqui no curso de aula, você tava... Aquela da Palfim. Sim. Eu acho ela tão clara. Eu nunca nem utilizei, que eu fiquei meio... Qual foi a cor que você lembra? Não lembro. Tipo, ela não tem especificando. Não lembro. Ela tem na pontinha da onde você gira. Aqui, ela geralmente tem. A Palfic, como ela só tem duas classificações, por exemplo, a opaca A1, a opaca A2, que é para dentina, e, por exemplo, quando ela tem só A1, não tem o O do lado, é sinal que ela é de esmalte, então a classificação dela é assim. Se ela só tiver, por exemplo, A1, é porque ela é de esmalte, então automaticamente ela vai ser um pouco translúcida. Ela vai deixar passar um pouco de luz. O bom dessa Palfic é que ela tem um efeito um pouco camaleão. Às vezes o A1 e o A2, se você, por exemplo, eu vou botar na superfície. O A2 ela é um pouco mais saturada. Com
como ela tem esse efeito camaleão, mesmo você colocando, era para ser A1, mesmo você colocando A2, às vezes ela consegue igualar ao substrato que está embaixo. Então eu gosto muito de utilizar ela porque ela impede um pouco você de errar, principalmente para dentes naturais. Tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre as resinas. Cada uma delas, assim, cada uma não, tem muita resina que eu não consegui colocar todas aqui, mas essas são todas as que eu já usei, que eu já experimentei e que eu tenho como passar para vocês experiências de vantagens e desvantagens de cada uma. Primeira delas é a Herculite da Care. O valor dela está uma média de 50 a 100 reais, fica nessa base aí. É uma resina barata? É. Tem boa coloração, ela não é nem muito opaca, nem muito leitosa, então ela tem uma boa coloração, porém ela é pegajosa. Você coloca, ela vem no espaço, você não fica. Aí você tira aquela dor de cabeça, vai colocar ela de volta. Então você tem que ficar limpando com álcool a espátula o tempo todo. Porque se ela tiver um pouquinho de sujeirinha na espátula, para você colocar ela vem parecendo um chiclete. Então eu não gostei, comprei e não utilizei. A outra é a Z350 da 3M. Ela tem uma boa manipulação, a resistência dela é muito boa, então dá para ser utilizada na concha palatina. Ela tem uma variedade de resinas translúcidas, blue translúcida, uma CT que é mais acinzentado. Então assim, ela tem uma boa quantidade de resinas para concha palatina. Agora o polimento dela é intermediário. Quando você tem, como eu falei naquela questão da partícula, se a resina tem mais resistência, é sinal que ela tem partículas maiores. Então ela acaba tendo o quê? Um brilho um pouco limitado. Então o brilho dela é um pouco limitado. Então não indico utilizar ela para esmalte. Em relação ao valor dela para esmalte, é melhor utilizar a Palfic, que aqui você acha que é mais barato. Porque é 50, acho que você acha mais barato. De esmalte é melhor de carro. Mas para a dentina e a concha palatina ela é boa. Porém, na relação da dentina, como eu falei daquela questão, ela tem dentina e tem corpo. Então, automaticamente, a dentina dela é mais saturada. Tem que ter cuidado quem for utilizar a dentina dela. É muito opaca. A outra é a Herculite da Care. Ela é tipo um modelo um pouco mais luxuosa do que a Herculite. Ela já tem já é um pouco melhor a questão de manipulação, mas ainda é um pouco pegajosa. Tem gente que coloca na geladeira, dá para colocar, ajuda a minimizar um pouco essa questão de manipulação. As cores delas não são cores muito opacas, elas são mais naturais. Tipo, a dentina 2 e a dentina 3 é quase a mesma coisa, não faz muita diferença, ela é bem naturalzinha. Então assim, para quem quer, por exemplo, uma resina para mascarar um substrato escurecido, ela não é ideal, porque ela é bem natural. A outra é a Palfic, que é da Tokuyama. Como eu falei, ela é uma Supra Nano. Então ela tem um excelente brilho, porém a resistência dela não é muito lá assim legal. Para esmalte ela é bem indicada, mas para concha palatina mesmo eu não uso. Outra coisa dela é, como eu falei, ela tem um efeito um pouco camaleão. Então ela acaba igualando um pouco ao substrato que está atrás. Às vezes o A1 e o A2 acabam se igualando, então os dois conseguem fazer. Se você, por exemplo, vai fazer uma restauração, colocou a camada de dentina e você acertou a cor, sabe, ó, não quero alterar mais. Ela é uma resina que não vai alterar, você não corre risco. Porque tem resina, por exemplo, que você acertou a cor de dentina, mas você vai botar esmalte, às vezes você vai botar um esmalte, por exemplo, o A1, ele deixa mais branco do que estava. Porque às vezes a cor do esmalte é muito leitoso, então acaba alterando. Ela já é um pouco mais translúcida, então ela acaba igualando com o substrato. Então, Professor, é normal algumas resinas ficarem grudando muito na espátula? Por conta dessa questão de ser pegajosa. Uma coisa que você pode fazer, duas, né, na verdade. Ou botar álcool na gaze, que fica toda hora limpando sua gaze, ou você pode pegar um pouco de adesivo, de preferência aquele adesivo lá que eu falei que é só o bonde, tá?
você aplica na espátula, tira o excesso e fotoativa. Porque aí ele não endurece, ele não cola. Ele vai tipo pegar e deixar. E também a questão de aquelas espátulas que saem um pouco de pigmento. Que eu falei, às vezes você vai manipular, ela começa a sair tinta. Você botar um pouco do adesivo e fotoativar, impede também que ela saia essa questão dessa cor. Porque vai acontecer se você chegar a atender uma clínica que só tem aquela tipo de espátula, você vai ver que ela é cinzenta. Então, aplica um pouco de adesivo e fotoativa que ameniza um pouco. E também bota na geladeira. Às vezes você bota na geladeira, se tiver, ajuda a trazer um pouco mais de consistência àquela resina. E aí ameniza um pouco mais a questão dessa pegajosa. Esse caso do adesivo não tira a propriedade da resina, não? Não, mas aí eu não estou falando para você utilizar como para pincelar. Não. Gente, é só para você passar, melar a ponta e ativar. Quando você ativa com a luz, ele endurece. Então ele não sai da espátula, vai ficar na superfície da espátula. Entende? Tem gente que bota, por exemplo, bota um pouco de adesivo aqui, molha a espátula e fica espatulando com a resina. Porque tem resina que é dura. Então você pega para manipular, você riu, você já fez. Então assim, na hora que você pega e faz. Se for aquela, como eu falei, aquela Optibond que ela não tem primer de bond, ela não altera muito. Mas se for as outras, ela pode alterar. O que você pode fazer é, em um caso como esse, a minha resina é muito dura. Eu gosto de utilizar. Tem uns modeladores de resina que vende, chama Modeling Resin. Vende na Kramer, modelador de resina, só pesquisar lá. É como se fosse uma bisnaguinha, uma resina flow transparente que você aplica e passa o pincel ou espátula e ajuda a pincelar melhor. Só que não exagera também, só um pouquinho só. Mas o adesivo, se for aqueles adesivos universais com espaço, ele pode alterar a propriedade. Outra resina é a Impress Direct. Essa Impress Direct ela já é mais cara. 450 é uma média, tem gente que vezes que acha em promoção mais barata. A cor dela é excelente, ela tem um bom brilho, porém ela é pegajosa, muito pegajosa, tá? Ela é excelente, a cor dela eu gosto muito, então de palete clareado é muito bom, mas ela é muito pegajosa. E aí, como eu falei, você pode deixar na geladeira ou utilizar de modeladores e tal, mas ela é um pouco pegajosa. Outro ponto que tem que ter cuidado com ela é que ela tem um falso brilho. O que é isso? Na hora que você espatula, ela já fica brilhando, parecendo que você deu um polimento. Na hora que você espatula, mesmo sem modelador, sem nada. Só que aquilo é um falso brilho. Ela tem composições ali na resina que é como se fosse um solvente. Depois ela sai, evapora e ela perde aquele falso brilho. Então tem gente que chega, utiliza ela na esmalte, na hora que aplica, ela já pegou um pouco de brilho. Aí não foca no polimento, dá um polimento prévio e manda o paciente para casa. Quando o paciente volta daqui a 1 ou 2 meses, está sem brilho nenhum. Por quê? Porque ela tem aquele falso brilho e você acaba, por conta daquilo, você não faz o polimento. Você faz o polimento prévio e manda embora. Depois de uns dias, aquele brilho ele sai, porque ele é falso.